também que contribuíram, que tiveram conhecimento do material levado à consulta pública e agora à audiência. Vou passar a palavra ao Carlos, nosso diretor administrativo financeiro, para dar as boas-vindas a vocês e, a continuação, apresentaremos o material dessa audiência. Por favor, Carlos. Obrigado, Débora. Quero agradecer a presença das senhoras, dos senhores que estão com satisfação. Putz, acho que eu caí. Retornamos, Débora. Que bom. Muito obrigada. Tivemos um pequeno lapso na conexão. Nos desculpem, por favor. Carlos, você tinha concluído sua fala? Acho que o Carlos retornou agora. Sim. Muito obrigada, Rodrigo. Pessoal, acho que caiu minha internet aqui. Sim, de todos nós, Carlos. Achei uma instabilidade aqui na Ares, mas então, muito brevemente, só agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando, né? Os nossos regulados, também aqueles que tiveram interesse no assunto. Dizer que é uma grande satisfação poder aqui acompanhar esse bate-papo e também ouvir um pouco da opinião de vocês. Lembrando que a nossa proposta aqui, como a Débora vai apresentar, é trazer um pouco da alteração da nossa resolução, que trata sobre condições gerais de resíduos sólidos e de limpeza urbana, já que nós temos aqui a norma de referência número 7, que trata sobre o tema. Então, nossa resolução 370, como é de costume, a gente passando por aprimoramentos necessários. Tivemos já um tempo aqui de consulta pública, do dia 28 de fevereiro até o dia 28 de março, para dizer também que tivemos poucas contribuições, né, Débora? Não tivemos aqui uma participação muito efetiva, mas aqui a ideia é que nós possamos hoje fazer uma apresentação, esclarecer um pouco de quais são as nossas ideias e que vocês possam contribuir para o aprimoramento dessa norma. Acho que é uma grande satisfação. Muito obrigado. Volto aqui a palavra para a Débora e vou tentar me reconectar. Por favor. Muito obrigada, Carlos. Vou projetar aqui agora a nossa apresentação para compartilhar com vocês a síntese, né, dessas alterações. Eu digo síntese porque nós tivemos muitas alterações simplesmente de terminologia e de adequação à redação proposta pela NR7. Aqui. Vocês já visualizam, por favor? Sim, Débora. Muito obrigada, Gabriel. Nós chamamos de aprimoramento, né, essas modificações na nossa resolução. Está funcionando tudo bem. E antes mesmo de começarmos sobre as alterações na nossa resolução, para quem ainda nos conhece, dizer brevemente o que nós somos, o que é o Consórcio Público Ares PCJ. Nós somos um ente regulador ou agência reguladora, exclusivamente de serviços de saneamento básico, e nascemos em função da determinação do nosso marco nacional para saneamento básico, as diretrizes nacionais, dadas pela 11445, de 2007. A Ares nasceu em 2011, inicialmente com municípios que compõem as bacias PCJ, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em maio de 2011. E desses municípios, subscritores do protocolo de intenções da Ares PCJ, ela integra a administração indireta. Mas a Ares se expandiu, né? Ela cresceu muito e hoje observamos uma expansão bem consolidada no estado de São Paulo, né? Temos municípios desde Paraibuna, aqui na pontinha do estado, até
a outra ponta no noroeste, com a recente adesão de Macaubal. E vocês podem ver que temos duas cores, né, nesse mapa. Os amarelos, que são os municípios que iniciaram o consórcio público ARES-PCJ, os consorciados, nós denominamos, que hoje são 40 municípios. E os conveniados, que se associam à ARES-PCJ por meio de convênio de cooperação, outro instrumento jurídico, né, que já são 41. E nós temos, nesses municípios, uma diversidade muito grande, tanto de população, quanto de prestação, de natureza de prestação de serviços. Nós temos desde os municípios pequenos, de até 10 mil habitantes, e os maiores, acima de 1 milhão, como Campinas, e entre 500 mil e 1 milhão, que são Rio Preto, Sorocaba, e São José do Rio Preto, Sorocaba e Ribeirão Preto. Então, nessa configuração, nós nos estabelecemos como uma agência reguladora que tem a maior diversidade de prestadores, né? Mesmo para resíduos sólidos, nós podemos perceber que temos muitos arranjos, né, de prestação de serviços. E aproveito esse momento para convidá-los a participar da nossa programação, que está bem rica este ano, como já é a cultura da ARES-PCJ, desta importante tomada de subsídios que termina agora na próxima sexta-feira, que tem o objetivo de colher as contribuições dos senhores e senhoras sobre as normas de referência da ANA número 8, que se refere às metas de universalização, e a 9, sobre os indicadores para o serviço de água e esgoto. Fica o nosso convite, por favor, acessem nosso site para mais informações. E também o próximo evento da Academia ARES-PCJ, sobre as melhores práticas no saneamento básico relacionadas à ouvidoria. Nós temos também formulários para inscrição, por favor, online ou presencial, e vocês também conseguem acessar no nosso site, e as inscrições se encerram no dia 7. Nesse momento também publicado no nosso site, a nossa cartilha sobre resíduos sólidos, que atualizamos recentemente e realizamos seu novo lançamento no nosso curso de Introdução à Regulação, que aconteceu em fevereiro, no dia 20. Bem recente, traz também todas as atualizações necessárias para o cotidiano dos prestadores, dos titulares, tanto da NR1, que se refere à cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, e a NR7, que tem bastante interface com este momento de audiência pública, e porque a nossa norma de resíduos para condições gerais precisou também dessa atenção e desse depara com a norma de referência da ANA número 7, ambas com o mesmo escopo, as condições gerais da prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. E aqui nós colocamos os motivos pelos quais precisamos aprimorar a nossa resolução 370, que data de 21 de dezembro de 2020. Portanto, anterior ao novo marco, chamamos novo marco, né, a Lei 14.026, e também a norma de referência número 1, posterior ao novo marco, anterior aos prazos dados pelo novo marco, mas posterior à norma de referência número 1. Em 19 de março do ano passado, nós tivemos a publicação da NR7. E, a partir de então, iniciamos estudos para a identificação dos pontos que precisariam de adequação na nossa resolução 370. A partir daí, elaboramos uma minuta da resolução aprimorada e a sua respectiva análise de impacto regulatório. Abrimos a consulta, como o Carlos disse, no dia 28 de fevereiro, encerramos no dia 28 de março e, nesse momento, estamos na audiência pública. Após a audiência, nós elaboraremos um relatório da análise das contribuições, previsto também para ser entregue nesse mês, né, após 30 dias da audiência. E, então, a
a resolução aprimorada, né? Não é uma nova resolução, mas uma resolução aprimorada. Na resolução 370, inicialmente, nós prevíamos um regulamento da prestação dos serviços, figura também já conhecida dos nossos prestadores de serviços de água e esgoto. O regulamento é aquele instrumento que prevê, que disciplina, perdão, todas as relações entre os titulares, os prestadores e usuários dos serviços de saneamento regulados pela ARES-PCJ. E nós trouxemos na Resolução 370 essa figura também. Durante os estudos de aprimoramento da Resolução 370, nós identificamos que o regulamento trazido na 370 e o manual da prestação dos serviços e atendimento ao usuário possuem uma interface bastante comum, bastante coincidente. Então, nós decidimos manter a figura do regulamento para cumprir objetivos específicos do município, por exemplo, como já aconteceu, a revogação de um decreto mais antigo e a absorção de toda a legislação municipal neste regulamento relacionada aos serviços de resíduos sólidos para o município, né? Então, tinha esse caráter, né, voltado ao município. Direitos e deveres também nesse instrumento. Mas a sobreposição acontece também para o manual trazido pela NR7, a exigência trazida pela NR7. Então, nós adequamos essa figura na Resolução 370 aprimorada, trazemos aqui para vocês. O plano operacional que prevíamos, isso por serviços, né, de limpeza urbana e manejo de resíduos, também foi trazido pela NR7. Então, nós promovemos algumas adequações de terminologia e outras complementações. A 370 também traz não conformidades, infrações e penalidades, chamando a nossa Resolução 71, que também está em processo de consulta e audiência pública, que a audiência aconteceu hoje. E, além disso, a 370 também traz todas as atribuições do ente regulador, dos titulares, prestadores e usuários, e as diretrizes para que esses serviços de manejo e limpeza urbana sejam prestados adequadamente. Ela se endereça tanto aos titulares, pelas diretrizes que traz para a elaboração das políticas municipais e todo o fluxo de informações, né, o fornecimento de dados técnicos, operacionais e financeiros à ARES-PCJ, bem como a gestão dos contratos de concessão ou parcerias públicos-privadas, e também aos prestadores, porque ela também traz as diretrizes para execução adequada e eficiente desses serviços, né? Com todos os princípios, né, de continuidade, qualidade e segurança, e também cumprindo a legislação ambiental. Como a gente já dizia, essa necessidade de aprimoramento veio dessa necessidade de harmonização da nossa normativa com a NR7, mas também para acompanhar toda a reorganização institucional da ARES-PCJ, que aconteceu mais contundentemente com a Assembleia de Prefeitos de novembro do ano passado e a modernização do nosso protocolo de intenções, e também as outras normativas que nós temos na ARES-PCJ que conversam com essa nossa Resolução 370. Por exemplo, essas que foram a Resolução 71, que foi para audiência pública hoje pela manhã. Agora nós passamos a detalhar alguns itens de aprimoramento que possuem mais impacto. Para fazer essa análise, nós classificamos em classes 1, 2 e 3, cada cláusula, subcláusula, a linha, inciso que precisou ser modificado.
Na classe 1 e na classe 2, nós temos simplesmente aprimoramento de redação, e na classe 2, alguns dispositivos para harmonizar com o conteúdo da NR7. E aqui, nesse momento, eu trago para vocês os dispositivos enquadrados na classe 3, que traz não apenas as alterações de redação para adequação à NR7, mas também pontos que nós regulamentamos para cumprir essas exigências e também aquelas regulamentações que estavam faltando, que nós percebemos ao longo do tempo de aplicação da 370, que eu passo a fazer nesse momento. Todas as alterações do artigo 9º se referem à taxa de regulação e fiscalização, que é específica para resíduos sólidos, e que nós aprimoramos ao longo desse tempo para conter as melhores bases, né, e a melhor alíquota. Então, foram anos estudando esse procedimento e em conversas contínuas com os municípios e também com o TCE, para chegarmos na redação que se encontra hoje o artigo 9º. Então, vocês vão ver em vermelho os trechos que foram excluídos, em verde os que foram adicionados. Todo artigo 9º tem um baixo impacto em relação para os municípios regulados. Porque eles são um processo de aperfeiçoamento, como a gente dizia. Então, aqui simplesmente do caput a gente tira o trecho que se refere à base, porque ela virá escrita em seguida, né? Então, todos os incisos do artigo 9º, eles vão detalhar as bases, então todos esses serão excluídos. Incide sobre o total da receita arrecadada do exercício anterior, né? Eu passo já para o seguinte. Então, nos termos da resolução 79, da ANA, que foi a que estabeleceu, que aprovou a NR1, trazemos o conceito de receita requerida. Então, a redação proposta simplesmente nos coloca as bases e alíquotas utilizadas para o cálculo da taxa de regulação e fiscalização serão definidas em resolução específica publicada pela Ares PCJ. Isto porque essa resolução, as bases e alíquotas, tanto para o serviço de água e esgoto quanto para o serviço de resíduos sólidos, são definidas pelos prefeitos na Assembleia Geral do segundo semestre. E logo após a Assembleia é emitida essa resolução com a decisão colegiada dos prefeitos. Por isso, a necessidade de alterar esse parágrafo. Por essa razão, todos os demais parágrafos, né, vão ser suprimidos da 370, o que também nos traz um fluxo melhor, porque a gente não precisa alterar a resolução 370 todos os anos, quando emitida essa resolução específica sobre as bases e alíquotas da taxa de regulação da Ares PCJ. Então, para a apuração da receita requerida, como traz a NR1, então, esse parágrafo todo pode ser suprimido. Da mesma forma, o parágrafo 3º, os custos e as despesas do serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos correspondem aos valores totais liquidados com essas atividades. Vejam que é uma definição trazida pela ERM também, e nós propomos aqui a exclusão, de forma a que todas essas informações estejam contidas na resolução específica após a Assembleia do segundo semestre. Da mesma forma, o que dispõe sobre os contratos de concessão e PPPs, vejam que nós adicionamos tanto a base de cálculo, que faltava acompanhando a alíquota da taxa de regulação, que é definida
em cláusula contratual. E também o segundo inciso, agora, perdão, já do artigo 10, encerramos o artigo 9 sobre a taxa de regulação e passamos propriamente às atribuições dos titulares dos serviços públicos. Como eu adiantei, né, mas essa figura do regulamento permanece para uma fração dos municípios, né, que o adotou. Ele atende a objetivos particulares do município e não é necessário revogar ou alterar essa figura, porque ela ainda pode estar disponível, mas, como dissemos, nós trabalharemos com todos os municípios o cumprimento da exigência de elaborar o seu manual da prestação dos serviços e atendimento ao usuário. Então, portanto, a exclusão desse inciso. No artigo 23, nós propomos a exclusão, né, a adequação, perdão. Ao invés de poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários que não tenham capacidade de pagamento suficiente para cobrir o custo integral do serviço, nós propomos: deve ser prevista cobrança social para os usuários de baixa renda por meio de subsídios tarifários ou fiscais. Essa é uma das exigências da NR1 de 2021, da ANA, e que possui um impacto significativo para os nossos municípios, porque, em sua totalidade, nós verificamos, por ocasião das fiscalizações em campo, que todos os municípios que já dispunham de mecanismo de cobrança para o usuário sobre os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, esse mecanismo não existia. Cobrança social é um assunto relativamente novo para os prestadores, para os titulares de serviços de resíduos. Né? Nós conhecemos a tarifa social para água e esgoto, mas aqui, percebam, não é nem tarifa social, né? Cobrança social, porque também se aplica aos casos de taxa. Mesmo os municípios que dispõem de taxa precisam desses ajustes na sua estrutura de cobrança, porque é necessário que incluam a cobrança social. Para isso, a gente prevê um maior impacto. Já no artigo 23, nós propomos a inclusão da necessidade de pagamento ao prestador de serviço público de resíduos, né? Serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, SMRSU, na ocasião em que ele preste esse serviço aos grandes geradores, porque, como sabemos, tanto pela 11.445 quanto pela 12.305, que os grandes geradores são responsáveis pelo manejo e pela destinação dos seus resíduos, né? Isso não é um serviço público, não pode ser prestado a não ser que haja contribuição à modicidade tarifária e também não prejudique a adequada prestação do serviço público. Nós vemos também um impacto significativo desse dispositivo, porque em muitos municípios nós não temos ainda os municípios não dispõem de uma regulamentação específica para caracterizar os grandes geradores e também para implantar uma cobrança pelos serviços prestados a eles, quando pelo prestador público, ou para determinar que esse grande gerador se responsabilize por essa gestão dos seus resíduos, né? Ainda no artigo 23, sobre as atividades de limpeza, capina e roçada de áreas particulares, que por vezes são executadas também pelo prestador público, então precisa haver esse reembolso pelos proprietários dos imóveis. Áreas particulares também não estão incluídas no serviço público, né? Então, nós vemos também uma necessidade de instituição ou aprimoramento por parte dos titulares dessa regulamentação específica.
Já no artigo 45, nós propomos a inclusão do parágrafo 2º, dizendo que cabe ao titular elaborar, em consonância com a realidade local e o plano de saneamento básico e de resíduos, estratégias para mitigar a ocorrência de deposições irregulares, as quais, quando aplicáveis, serão executadas pelo prestador. Deposições irregulares que nós também conhecemos como pontos viciados de resíduos sólidos. E aqui nós vemos uma necessidade de colaboração entre os titulares e os prestadores, porque as ações precisam ser planejadas conjuntamente. Em muitos contratos vai ser preciso essa ampliação de escopo, isso tanto contratos administrativos quanto os de concessão, quando for necessário, porque são atividades que exigem muito recurso, e daí a importância dessa recursos humanos e também financeiros, econômico-financeiros. A necessidade de planejamento dessas ações mitigadoras para reduzir esses custos para os cofres, né? No artigo 52, nós temos uma inclusão referente às unidades às atividades, de transbordo. E aqui um dispositivo para deixar obrigatório que se evite a entrada de águas pluviais e espalhamento de resíduos sólidos e líquidos nessas atividades de transbordo. E aí nós percebemos uma necessidade de revisão desses processos internos dos prestadores para que a equipe seja treinada, para que recursos sejam alocados e se evite essa contaminação ambiental. No artigo 52 ainda, uma nova inclusão no parágrafo 3º, que o armazenamento de resíduos na unidade de transbordo deve ser evitado e ocorrer só em situações excepcionais, em estrutura adequada, por um período máximo de 48 horas. Né? Esse regulamento é necessário, essa regulamentação é necessária, porque em muitos municípios nós verificamos esse acúmulo por muito, muito mais tempo em estruturas inadequadas. Então, o transbordo é somente para transferência mesmo de resíduos. E isso nós precisamos insistir com bastante força pelo bem da prestação dos serviços e sua qualidade, e também pela proteção ambiental. Novamente, uma necessidade de revisão dos procedimentos operacionais adequados pelos prestadores regulados, otimizando esses processos de transferência e transporte. No artigo 63, nós visualizamos, depois desses anos de experimentação, né, da 370, com ela em vigência, né, por esses anos, a necessidade de exclusão desse artigo 63 pela sobreposição de competências com o órgão responsável aqui no nosso estado pela exigência dessa documentação, certificados de destinação final de resíduos. Então, isso também otimiza o nosso procedimento interno e também os nossos titulares e prestadores nessa dinâmica, nessa demanda de nos enviar informações, enviando somente o que é da nossa competência. Nós propomos também uma inclusão no artigo 65A sobre a interrupção do serviço de coleta e colocamos o prazo de 24 horas após o horário ou turno estabelecido a considerarmos para contar a não realização do serviço. Isso também nós visualizamos a necessidade de adequações no processo operacional para torná-lo mais eficiente, conter a programação de manutenção preventiva e também mobilizar recursos quando for necessário e com mais agilidade,
para que não haja interrupção por prazo superior a 24 horas do horário estabelecido ao seu turno. No artigo 65C, também uma inclusão sobre as interrupções programadas e a sua comunicação tanto aos usuários quanto à área PCJ, com antecedência mínima de 72 horas. Também algo a ser incluído nos processos internos dos nossos prestadores. Também uma nova inclusão, 65D, o prestador de serviço deverá comunicar à área PCJ, ao titular e ao órgão colegiado de controle social, quando este existir, a ocorrência de interrupções não programadas no prazo máximo de 24 horas. Novamente, muitos prestadores precisarão, considerar essa revisão nos seus processos internos, para se adequarem a esse prazo de comunicação à ARES, ao titular e ao órgão colegiado de controle social. Essa figura do plano operacional, como falávamos no início da apresentação, ela já estava prevista, né, na Resolução 370, desde 2020, e nós trouxemos algumas adequações para corresponder ao proposto pela NR7, que nós trazemos aqui no artigo 66A. O Plano Operacional de Prestação de Serviços é um instrumento que define as estratégias de operação e manutenção, bem como a execução dos investimentos prudentes e necessários para atendimento dos objetivos e metas estabelecidos nos planos de saneamento básico e de resíduos sólidos, para garantir a prestação adequada dos serviços. No parágrafo único, o plano operacional poderá ser único ou específico para cada serviço. Vocês verão que na Resolução 370 nós propusemos a divisão entre manejo e limpeza, né? E esses planos podem conter seus capítulos específicos para cada serviço integrante das atividades. E nós percebemos aqui uma evolução do que nós havíamos proposto na 370, porque agora o plano ele não contém apenas as rotas e a frequência dos serviços prestados ao usuário, mas também é um documento que conversa com o plano de saneamento de resíduos. Então, ele precisa trazer os recursos, a necessidade de investimentos para cumprir o que foi estabelecido no plano como meta e objetivo. Né? Então, para esse artigo, nós prevemos um impacto significativo, né, porque precisa de recursos humanos tecnológicos para elaborar ou atualizar o plano operacional. Muitos dos nossos municípios já têm parte das informações relativas ao plano operacional no plano de saneamento. Então, esse impacto é função direta da abrangência e da atualidade do plano. Isso nós vemos também como um gatilho para a melhoria desses planos, né? E um alerta também para os municípios. Nós perguntamos isso na ocasião das fiscalizações em campo, se está em processo de revisão o plano de saneamento e resíduos, para que já incluam essa necessidade de adequação do plano operacional. Sobre a comunicação social, trazida no artigo 72A, também uma inclusão, a divulgação de informações ao usuário relacionadas à prestação do serviço de manejo e limpeza deve ser realizada no mínimo dessa forma, né? No site, necessariamente na página inicial, com fácil acesso, que o usuário ou a área PCJ não precise ficar procurando muito, né? É preciso que ele esteja com fácil acesso nas mídias sociais e canais de comunicação digital, e também fisicamente, né, na sede, nos postos e agências de atendimento ao usuário. O prestador deverá prever práticas de acessibilidade e inclusão social na sua estratégia de divulgação.
Essa inclusão, ela implica na adaptação do prestador com seus canais de comunicação, atualizar o site, né, fortalecer sua presença nas mídias sociais e organizar a divulgação das informações também nos seus pontos físicos de atendimento ao usuário. O 73B, também uma inclusão, que não gera impacto adicional, porque ela já foi estabelecida pela Lei 10.048, do ano 2000. Então, disciplinando que o prestador de serviços deverá atender prioritariamente por meio de serviços individualizados, que assegurem tratamento diferenciado e imediato a pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos com idade maior ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo e outras prioridades previstas em lei. Já também sem impacto adicional, por já ser prevista em legislação anterior. Quem teve oportunidade de acompanhar a audiência pública desta manhã também viu um artigo parecido com este, que disciplina as multas, né, nos processos sancionatórios de não conformidades pela Ares PCJ. Aqui, todas essas modificações se referem às alterações que fizemos lá no artigo 9º sobre a taxa de regulação da Ares PCJ e, portanto, não trazem impacto para os nossos municípios. Novamente, também objeto da audiência desta manhã, a Resolução 71, que nos traz sobre o compromisso de ajustamento de conduta, um instrumento utilizado pela Ares PCJ para conversão de multas em ações que solucionem as não conformidades apontadas pela Ares PCJ. Aqui nós prevemos a exclusão, porque nós já temos a Resolução 71, que já está em vigor, que está sendo aprimorada também, e basta que nos remetamos a ela para acompanharmos o procedimento. Então, portanto, sem impacto adicional aos nossos municípios. Agora passamos às contribuições à consulta pública. Nós tivemos, como o Carlos disse, infelizmente, poucas contribuições, somente 3, dos municípios de Vinhedo, Franca e Cosmópolis. Um representante de cada setor, que foi bastante interessante, né? Um munícipe, representante da sociedade civil, um titular dos serviços e um órgão colegiado. As contribuições foram as seguintes. No artigo 2º, que trata das definições, então foi um artigo que foi todo alterado, né, todos os seus incisos houve muitas alterações para adequação de terminologia e melhoria da redação. Então, a contribuição número 1 trouxe que é necessário incluir um inciso definindo tratamento final ambientalmente adequado, porque é importante que se tenha um requisito legal que defina quais são os tratamentos aceitáveis na gestão integrada de resíduos sólidos antes de proverem os rejeitos para os seus destinos finais. Também sugere a adição de um inciso sobre ecoponto, para que reste claro que os PEVs, né, os pontos de entrega voluntária, não permitam destinação de resíduos industriais e que esses devem, sempre que destinarem seus resíduos, emitirem MTR, DMR, CDF e, quando necessário, ter registro de CABRE. Esses todos os documentos que nós conhecemos do sistema SIGOR, aqui no estado de São Paulo, da CETESB. Nós agradecemos essa contribuição e, como as demais, também serão todas incluídas na nossa análise. Segunda contribuição refere-se à regulamentação para a coleta de resíduos resultantes de atividades de limpeza urbana.
O relato é o seguinte: temos observado que após a execução do serviço de limpeza capina e roçada, os resíduos gerados frequentemente permanecem acumulados nas áreas por longos períodos, às vezes por semana, antes de serem removidos pelo prestador. Em alguns casos, a remoção sequer ocorre, sendo necessária a notificação do prestador para que o serviço seja realizado. Essa situação gera diversos problemas: impacto visual negativo, o acúmulo de resíduos compromete a estética da cidade, causando transtornos aos cidadãos, risco à saúde pública, o acúmulo de matéria orgânica em decomposição pode atrair vetores de doenças, como roedores e insetos, e dificuldades de fiscalização. A falta de prazos definidos para a remoção dificulta a fiscalização por parte do município. Entendemos que a resolução Ares PCJ número 370/2020 precisa ser atualizada para abordar essa questão, estabelecendo prazos máximos para a remoção dos resíduos após a execução dos serviços de limpeza. Isso permitiria uma fiscalização mais eficiente e garantiria a prestação de um serviço de melhor qualidade para a população. Nós também agradecemos muito esta contribuição, será analisada no nosso relatório e todos os senhores terão acesso a ele, né, a esse relatório que nós emitiremos em até 30 dias a partir de hoje, da audiência pública, como vocês podem observar. Então, nós publicaremos a resposta a essas contribuições e depois emitiremos essa resolução aprimorada pela nossa diretoria colegiada e a publicação no nosso site logo em seguida. E a partir de então, a resolução torna-se vigente. Nesse momento, nós gostaríamos de agradecer muito a participação de todos os senhores, os que também contribuíram à nossa consulta pública. Permanecemos à disposição neste momento também para ouvi-los. Por favor, vou parar de compartilhar. Bom, Débora, eu Sim, por favor, Carlos. queria só agradecer a apresentação, parabenizar você e toda a equipe que participou ativamente na construção dessa nossa proposta, né, dizer que realmente a Ares ela tem caminhado, né, num ritmo bastante acelerado para fazer frente às normas de referência que vem sendo editadas pela ANA, né, não só no caso dos resíduos sólidos, mas nós temos várias normas de referência editadas, e a gente tem feito um esforço muito grande com nossa equipe para que a gente possa sempre adaptar os nossos normativos, né, e manter essa regularidade frente às diretrizes nacionais, né, e aí a Débora com sua equipe trabalharam com bastante afinco para poder ter essa nossa minuta, né? Então, acho que agora a gente vai aqui para as perguntas, né, para tentar fazer agora essa interação com o pessoal. Basta levantar a mão, por favor. Nicola, Ligar a câmera. creio que já está habilitado. Por favor. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Né? Boa tarde, Nicola. Parabéns pela apresentação, muito obrigado pela oportunidade aí. Né? Ali próximo ao artigo 40, não memorizei agora, mas a gente trata da questão dos pontos viciados. Quando é citado lá o titular, cabe ao município fazer a mitigação desses pontos a respeito de como está a situação deles ou à empresa contratada? Quando você se refere ao titular, seria o município ou a empresa? Percebe que no artigo, Nicola, antes, boa tarde a todos vocês, muito obrigada pela contribuição.
Nesse artigo, o titular precisa agir conjuntamente com o prestador, né? Fazer esse planejamento de ações conjunto para que haja efetividade, né? Nós sabemos que, inicialmente, essa questão dos pontos viciados permanecia órfã, né? Porque uma vez que acontece a disposição, não é sempre passada ao titular essa responsabilidade, né? Eu quis dizer órfão do usuário. O usuário dispõe e, infelizmente, o titular é responsável por ele. O que resta ao titular? Pensar em todos os tipos de ações possíveis para mitigar, porque, como dizíamos, é um serviço muito caro. Os municípios têm consciência disso. É um serviço caro, dispendioso de mão de obra e de recursos. Então, o que esse artigo traz é que são necessários esse planejamento de ação conjunta e a delegação desse serviço, da execução desse serviço para o prestador, você percebe no artigo, né, se for o caso. Então, esse planejamento de ações inclui desde o mapeamento desses pontos e mesmo o que é necessário para evitá-los, né? E isso o titular coloca para o prestador, que é o titular que tem o conhecimento da realidade do município, né? Respondi a sua questão, Nicole? Por favor. Perfeito, viu, Débora? Bem entendido, e a gente concorda com isso também, né? Não só a limpeza dos pontos, mas como a fiscalização efetiva dele, seja através de câmeras ou pessoal, alguma mitigação nesse sentido, para que a gente possa, né, diminuir a incidência disso e combater, de pleno acordo. Nós lembramos também que existe, né, aquela gradação. Então, o planejamento de ações, né, identificação desses pontos, áreas problemáticas, após oferecer ao munícipe todas as estruturas para que ele tenha alternativas ao descarte irregular, né? Então, os ecopontos, os LEVs, né, os locais de entrega voluntária, a coleta seletiva, né, também a regularidade da coleta e a continuidade da coleta também dos indiferenciados, e depois que oferecidas todas as estruturas, o município passa ao processo sancionatório, né, de penalização. Então, aí sim ele pode multar e fazer todas as ações cabíveis ao processo sancionatório, né? Sim, sem dúvida. Ao usuário. Né? Sim, concordo, pleno acordo. Muito obrigada, Nicole. Vanessa, Jean. Isso. Ponto, por favor. Doutor Alexandre, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde, me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Bom, obrigada pelos esclarecimentos, viu, Débora? É realmente bastante desafiante a realização dessas adequações. E eu queria primeiro fazer só uma menção à questão do número de contribuições e uma sugestão. Eu, particularmente, só tive conhecimento da consulta pública e da audiência pública ontem à noite. Então, assim, gostaria muito de ter trabalhado um pouco mais, ter podido contribuir um pouco mais, mas, assim, eu acho que nos eventos, a Ares tem tanta eficiência na divulgação, eu acho que talvez, aproveitando o mesmo escopo, acho que teria sido bastante importante, porque até em temas tão sensíveis, eu acho que não só nós, mas entidades, categorias, como assim mesmo ABS, né, a ABAR, todos esses parceiros, consórcio, nós temos aí um conjunto de atores que poderiam ter sido talvez mais ativos nessa contribuição. E eu olho com muita preocupação sempre a produção, né, dessas normas de vinculação por vocês, que acabam sendo referência para o país inteiro. Então, a responsabilidade de vocês é redobrada e algumas questões eu acho que nós temos que refletir em relação
a própria implementação. Eu fiz algumas considerações que eu peguei muito rapidamente, viu, Débora? Então, a título de contribuição, peço desculpa se eu me estender um pouquinho, mas, assim, realmente, já que possivelmente eu não vou ter mais o prazo de fazer na contribuição via consulta pública, para já deixar registrados alguns aspectos, tá? Em relação à questão do parágrafo 2º, que trata da apuração da receita requerida, eu tenho sempre uma preocupação nesse acompanhamento da implementação da cobrança por parte dos municípios e o que deve fazer parte justamente desse conteúdo da receita requerida. Então, a minha sugestão só em relação a esse item, que diz que deverá ser considerados os custos e despesas dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos nos termos do artigo 3º, inciso 1, a linha C, e também sejam incluídos o artigo 3º C, né, que trata realmente de quais são os resíduos que compõem esse conjunto dos serviços públicos especializados em limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, assim como o artigo 7º. E explico justamente pelo fato de que o que nós vemos, em regra, acontecendo é sendo incluídos nesse conjunto da receita requerida serviços que não são do poder público. Então, quando se traz essa colocação, então, nós podemos, de certa forma, dar a oportunidade da análise regulatória em relação ao que o município está realmente realizando, que não é da sua responsabilidade, e sim dos respectivos setores, analisar que adequadamente sejam incluídos os serviços públicos de uma forma mais clara. Por exemplo, triagem, muitas vezes eu vejo que isso não está sendo considerado como serviço público, então isso vai oportunizar mesmo a melhoria das infraestruturas dos municípios, da implantação das centrais de triagem, que façam parte desses investimentos e desse programa de melhorias que vocês acabam definindo e sempre propondo aos municípios que realizem. Então, essa é a questão, não parece que isso vai ter uma alteração muito significativa, mas nessa análise eu acho que precisa ter muita clareza em relação a essas medidas. Eu queria questionar também se no artigo 10, o inciso 7º, vocês vão manter, que é o da apresentação do plano de fiscalização permanente, que eu acho que é bastante interessante, é algo que possibilita também vocês terem um acompanhamento mais constante. Se eu for muito rápido, se faltar alguma coisa, Débora, por favor, me interrompa. Em relação à alteração proposta para o artigo 12, eu sugiro a remoção desse termo recomenda-se. Porque se no 10 vocês definem expressamente a obrigação da minimização da quantidade de rejeitos, atendendo as metas progressivas, por meio da implementação e manutenção e aí tem quais são as medidas obrigatórias, e acho que fica confuso no 12 vocês colocarem a incorporação e a adoção dos procedimentos de coleta seletiva como se fosse uma faculdade. O que a gente recomenda é porque não é obrigatório, é uma boa prática. Então, não me parece que seja o caso. Se o intuito era justamente fazer referência a esses aspectos finais, em relação à questão da limpeza corretiva, então, só um ajuste nessa redação para deixar isso de uma forma mais clara. Em relação à proposta do 23, né, que diz, parágrafo 1º, dos termos do parágrafo 2º do artigo 35, titular da prestação, deve ser prevista a cobrança social, e a critério titular poderá ser realizada a prestação de serviços para grandes geradores, a qual deve ser disciplinada por contrato com o prestador, mediante pagamento e condicionada a que essa atividade não prejudique a adequada prestação e contribua para a modicidade tarifária. Acho importante essa disciplina, né, justamente, e nessa questão da receita requerida, isso é sempre um ponto, porque realmente
o custo fica muito alto, porque ainda os titulares insistem em realizar grande parte dessas atividades. Vejo até em áreas que tradicionalmente estavam deixando de acontecer, como resíduo de construção civil, muitas vezes o município se voluntariando a realizar, mantendo os serviços em relação a resíduos de serviço de saúde e outros que muitas vezes acontecem, e sem a devida contraprestação. Então, a minha sugestão é que talvez fosse incluído nesse sentido, que quando ele realizar, que isso também seja submetido à entidade reguladora para a devida análise desses custos, tá? E que fique vinculado justamente ao não prejuízo das outras atividades, né? E isso também, me parece, uma outra sugestão, isso deva ser precedido de uma lei e da regulamentação desses grandes geradores, porque ainda nós não temos em grande parte desses municípios. Então, se o município quiser realizar, então ele deve regulamentar previamente, né, quais são essas atividades. Vocês já mencionaram no outro dispositivo a definição dos quantitativos e de quais seriam os resíduos equiparáveis aos domésticos. Então, acho que nessa mesma regulamentação, definir quais seriam realmente também, né, entre grandes geradores, os procedimentos e exigências do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, porque para fazer isso, eles também têm que ter plano de gerenciamento de resíduos sólidos e daí encaminhar o município para que ele possa realizar a sua atividade. Depois, em relação ao 56, em um outro aspecto, vocês já tinham proposto a mudança em relação às 3 frações, mas no 56 vocês estão mantendo, a redação ainda está como 2 frações. Então, só sugiro o ajuste, realmente, né, a separação nas 3 frações, seguindo o que diz daí o artigo 8º do decreto 10.936, que determina as 3 frações. Até uma dúvida que eu gostaria de colocar, e no diálogo que nós temos tido com os municípios, o que eles entendem, mas eu tenho que fazer ações no território total, são metas progressivas. Acho que isso que precisa ficar claro, né? E que existem possibilidades de soluções individualizadas, em escalas distintas. Certamente vocês vão trabalhar isso no plano operacional. Mas fazer hoje a separação em orgânico é impossível. Nos grandes geradores, não. Nas feiras livres, não. Nos restaurantes, talvez não. Nos condomínios, em outras atividades, não. Então, assim, quando são soluções que podem progressivamente ser implementadas, né? Mas isso não possibilita a norma regulatória ficar diferente do decreto regulamentador, né? Da 10.936. Então, essa alteração do artigo 56. No 54, eu também gostaria de fazer uma sugestão da adequação do termo reciclagem para triagem. Caberá aos municípios adotar a coleta seletiva, compostagem e reciclagem. Então, é um município que a triagem para fins de reutilização e reciclagem, tá? E outras formas de destinação, de acordo com o plano municipal de saneamento, plano. Aí vocês até acho que já adequaram um pouco essa redação. No 57 também acontece a mesma questão terminológica, que é o problema de constar as operações de tratamento. E aí, me parece, da leitura, que muitas vezes estão sendo incluídos a questão da triagem como tratamento. E aí, tecnicamente, não dá para a gente manter esse não. Então, eu sugiro, no 57, as operações de triagem, né, e tratamento. As operações de separação, triagem, talvez repetir essa nomenclatura, para não dizer que triagem, armazenamento, talvez para não ficar como se tudo só fosse um tratamento, justamente por não ser. No 58, os resíduos sólidos deverão ser destinados para tratamento, também fica dessa forma, para as seguintes unidades. E aí a triagem está como item como se fosse também de tratamento, né? O que nem sempre também é. As centrais de triagem que tem esse conjunto, mas
eu acho que seria importante dedicar a um dispositivo específico para as unidades de triagem, que devem, sim, atender as condições sanitárias, as condições de segurança do trabalho, e outras normas técnicas específicas em relação... Isso, pelo menos, tem que ser incluído no plano que está sendo revisto e tem aí uma perspectiva para 10 anos. Senão, a gente continua nesse jogo de culpa de quem tem a responsabilidade de fazer o quê. Então, pela nossa lei, no artigo 7º, no inciso C, ele coloca expressamente como sendo a triagem uma atividade de serviço de manejo de resíduos sólidos. Então, nesse sentido, eu acho que é importante esclarecer algo que vem sendo reiteradamente colocado pelos municípios como se fosse uma obrigação ou do setor de logística reversa, ou do governo federal, ou das próprias cooperativas, e assim por diante. No 61A, eu também gostaria de sugerir uma correção, que nessa nova redação, esse foi incluído, que diz que as cooperativas deverão observar, daí diz, as condições de prestação de serviço estabelecidas nos atos normativos da área PCJ e no plano operacional. Logicamente, com essa manifestação, a gente tem aí uma gama de obrigações imensas, tá? Como, enquanto as cooperativas não estiverem contratadas, elas não estão submetidas ao regime regulatório, e nem mesmo com uma certa limitação, não são as cooperativas que têm que daí cumprir, e sim os municípios, porque elas realizam atividades que são próprias do município. Me parece absolutamente imprescindível que, se vocês querem fazer alguma colocação nesse sentido, que pelo menos vocês coloquem no 61, após a formalização dessas cooperativas, regularização das suas atividades e contratação pelo poder público, porque ninguém pode exigir nada se elas não estão sendo remuneradas. Então, e dizer que, enquanto isso não acontecer, quem fica responsável por isso tudo são os municípios, porque elas estão realizando atividades que são próprias deles. Em relação ao artigo 61C, que aproveita a redação do 34, a minha sugestão que a recuperação energética dos resíduos sólidos está condicionada à comprovação, sugestão de inclusão, a observância da ordem de prioridade prevista no artigo 9º, caput da Lei 2.305 de 2010, e aí mantém o que vocês colocaram, bem como da viabilidade técnica, ambiental e econômica, que é o que vocês reproduziram do artigo 9º, mas vocês reproduziram o parágrafo único. Então, me parece importante que vocês tragam o que é o fundamental do caput, que é a pré-obrigatoriedade dessa ordem de hierarquização, ou seja, quem quiser destinar para recuperação energética vai ter que comprovar que adotou todas essas medidas anteriores que vocês estão regulamentando. Em relação ao 61F, os produtos e embalagens dentro do sistema deverão ser entregues pelos geradores nos locais adequados, destinados à sua recepção. Quando vocês estão falando de geradores, vocês estão se referindo aos grandes geradores, às residências, a todos, porque se tem a coleta porta a porta, não seria daí dessa forma. Se forem os grandes geradores, daí tem essa questão dos contratos. Eu só fiquei assim em dúvida nessa questão de qual seria a abrangência. E daí, no mesmo sentido, em complementação, no 61G, vocês falam que o prestador poderá executar as atividades de responsabilidade dos fabricantes. Tenho muita preocupação com isso, tá? Muita preocupação. Mas, assim, se é algo que realmente existe essa possibilidade, a gente já sabe nas condições e ela deve acontecer. Então, o prestador, nós estamos falando da empresa contratada. Eu entendo dessa forma. Se não for o próprio município, então, simplesmente, esse contratado, essa concessionária, passa a utilizar a estrutura que é paga pelo município para realizar contratos com os grandes geradores, contratos com os setores sujeitos à logística reversa,
e muitas vezes sem a devida contraprestação, sem a reversão disso para a modicidade da tarifa, sem a autorização do poder público e sem a verificação de realmente se isso vai acarretar ou não um prejuízo nas atividades que são próprias e para as quais eles foram contratados. Então, pelo menos, eu entendo que nessa situação, eu acho que isso deve ser excepcional, tá? E após, pelo menos assim, né? Eu acho que após prévia autorização do titular e da entidade reguladora, mediante contrato com a devida remuneração pelos custos desse serviço, que é o que você já tinha colocado, os quais deverão ser aferidos, zelando pelo compartilhamento das receitas, a aplicação na modicidade da tarifa e que não ocorram prejuízos aos serviços prestados, que é a exigência da resolução 187. Então, pelo menos, fechar um pouco mais, já tem até no final essa questão, as atividades devem ser executadas sem prejuízo à prestação adequada. Ou seja, limpeza urbana. Aqui vocês colocaram, né? Mas, assim, como é que nós vamos saber quem está olhando, quem aprovou, em que condições e quais vão ser as restrições? Porque, lógico, que vai haver desgaste do equipamento, vai haver, não tem como saber se ele não está recordando, se ele, naquela confusão, se ele está pegando o grande gerador ou não. É impossível abrir essa brecha sem se zelar por essa verificação. Senão, realmente, o município continua pagando a conta. E no 67 e no 68, finalmente, já encerrando a minha colocação, a minha manifestação e a que nós temos defendido no Conselho Nacional do Ministério Público, na ABRAMPA, que é essa previsão da resolução 187 em relação à coleta indiferenciada, ela não tem precedente nenhum na legislação, não existe menção nenhuma em relação a esse tipo de modalidade na 11.445 e nem na 12.305. Então, o meu pedido, e é algo que a gente já tem realmente, que vocês são normas de referência a que vocês não estão vinculados a incorporar. Que para não tumultuar e para não abrir, causar ainda mais confusão num processo que já está difícil de ser implementado, que vocês não possibilitem a coleta indiferenciada. Nós temos 2 tipos de coleta previstas, que são a coleta convencional e a coleta seletiva. Criar uma terceira modalidade, nós não temos tradição e nenhuma possibilidade legal de fazer coleta sem nenhum tipo de prévia separação ou de alguma modalidade. Se não tiver ainda implementado 100% da coleta seletiva, ela vai estar na convencional. Então, não vai ter problema nenhum em relação a isso. Então, meu pedido é que sejam suprimidos o inciso 1 do artigo 67 e também o 68, que trata da coleta indiferenciada. Sugiro que realmente, assim, né, tudo que vocês puderem, nós investirmos nesse trabalho da boa implementação, da cobrança, da definição do que compõe uma receita requerida, de mecanismos de aferição e de acompanhamento dessas medidas, certamente vão contribuir bastante. Então, assim, peço desculpas por ter me alongado. Essas foram, assim, né, leitura, assim, que me chamaram muita atenção, que são temas que nós já estamos trabalhando, né, há um tempo, e, no mais, dizer que nós continuamos aí não só na busca da melhoria dessa regulamentação, mas também da implementação, de nós conseguirmos viabilizar isso também nessa área abrangida e de atuação de vocês. Muito obrigada. Somos nós que agradecemos, doutora Alexandra. Muitíssimo obrigada por todas as contribuições. Muitíssimo obrigada. Alguém mais gostaria de contribuir, por favor? Vejo o chat, não temos
Nenhum comentário? Mais alguém, por gentileza? É tudo. Carlos. Bom, acho que diante das contribuições que nós tivemos aqui, né, queria agradecer à doutora Alexandra pela disponibilidade, pelo tempo, todos os colegas que participaram aqui, fizeram suas contribuições. Dizer que para a gente é muito importante ouvir essa visão e percepção também externa, para que a gente possa aprimorar nossa norma. Então, a gente vai seguir agora, né? Vamos ter aqui a avaliação dessas contribuições, teremos depois a resposta escrita e todos os documentos vão para o nosso site. Lembrando até para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de olhar na sua integralidade, é só entrar no nosso site arespcj.com.br, lá na aba Consultas e Audiências Públicas, nós temos o documento que embasa essa discussão, temos o comparativo, análise de impacto regulatório e todos os outros documentos, né? Então, é muito importante para a gente essa ideia do procedimento que leva à construção de uma norma. E aí, independente de nossa audiência terminando agora, né, toda a nossa equipe permanece à disposição das senhoras e dos senhores para dúvidas, para esclarecimentos e para os apoios que são necessários, né? Então, eu quero encerrar a audiência aqui, agradecendo demais a presença de todos. Obrigado, Débora, obrigado a toda a equipe da Ares que está aqui presente, dando suporte. Foi uma grande satisfação poder contar com o trabalho de vocês, e a gente aqui, a diretoria executiva, agradece e todos permanecemos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma ótima tarde. Lembrando que essa audiência fica gravada também e vai para o nosso canal do YouTube. Para aqueles que não puderem ou caso queiram rever, é só depois acessar o nosso canal do YouTube. Muito obrigado, gente. Boa tarde e até a próxima. Boa tarde, até a próxima.